Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje vai ser um pouco diferente. Hoje nós vamos responder a pergunta de um seguidor que deixou a seguinte pergunta: se Deus é tão bom, por que o mal tomou conta do mundo? E por que os pastores das igrejas vão de carrão enquanto os fiéis vão a pé, de ônibus ou de bicicleta? Meu irmão, essa pergunta eu me fiz durante a minha vida inteira, até conhecer a palavra do Senhor, até conhecer a Bíblia. Porque Deus, ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e vai ser o mesmo para sempre. Sua pergunta é uma pergunta legítima. É a pergunta, eu acredito, que de muitos aqui da nossa rede. Uma pergunta que nos faz entender e diferenciar qual é o papel de Deus, qual é o papel da igreja e, principalmente, qual é o papel dos pastores, dos líderes. Vamos começar com um contexto que está descrito lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Gênesis capítulo 1, versículo 3 nos mostra o quê? O que Gênesis 1, versículo 3 nos mostra? Disse Deus: haja luz e houve luz. Versículo 4. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Ou seja, Deus criou tudo bom. Deus não faz parte da maldade. O mal, ele não foi criado por Deus. O mal, ele entrou no mundo pela desobediência humana. Isso nós vamos ver mais para frente. Deus é bom, mas ele criou o ser humano com livre-arbítrio. O mal não domina o mundo porque Deus falhou, mas porque o homem escolheu viver longe e distante de Deus. Como está descrito lá em Romanos 5:12, ao qual nós também veremos mais para frente. O mal é a consequência do afastamento de Deus, não da ausência de Deus. O afastamento é diferente da ausência. A ausência é Deus não fazer parte daquilo. O afastamento de Deus, vamos lá. O afastamento de Deus é quando Deus não faz parte daquilo. Agora, a ausência de Deus é quando Deus não está naquilo. Deus não se encontra com o mal. O mal e Deus não coexistem. Deus criou tudo bom, como descrito em Gênesis capítulo 1, versículo 4. Deus viu que tudo aquilo que ele havia criado era bom. O mal é a consequência do afastamento de Deus e não da ausência. Deus está sempre presente. Porém, a maldade não está onde Deus está. E sobre os pastores com carrão? Aqui é essencial separar Deus, igreja e homens. Deus, ele é perfeito, mas nós homens somos falhos. Nem todo pastor ele representa o caráter de Cristo, assim como nem todo médico cura e nem todo atleta consegue ganhar uma maratona. A Bíblia ela é clara, em Mateus capítulo 7, versículo 15, que diz o seguinte: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são como lobos devoradores. A própria palavra de Deus, a própria Bíblia, ela não passa pano para líderes corruptos. Aqueles líderes que têm o seu caráter íntimo de pessoa ali enraizado neles mesmos. E não na essência de Cristo. Cristo Jesus, ele é incorruptível. Já nós, seres humanos,
por termos o livre-arbítrio, somos corruptíveis. Temos ali em nosso coração, como Gênesis capítulo 4, o versículo 7, que diz o seguinte: Caim, o contexto é, Caim tem em seu irmão, ele vai lá e ceifa a vida do irmão. Então, Deus vai perguntar para Caim, aonde está seu irmão? Estava até conversando com uma amiga de trabalho e a gente estava falando, que audacioso esse Caim. Deus fez uma pergunta, ele ainda é arrogante na sua resposta. O Senhor disse a Caim, em versículo 6, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu coração? Ou seja, se você fizer o bem, não será aceito? Se você faz o bem, você não vai ser aceito? Mas, se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Falsos pastores são dominados pela sua própria vontade, pela sua própria ganância, pelo seu próprio desejo. Deus, ele nos dá chances e mais chances e mais chances e mais chances da gente se consertar. Deus acredita que nós podemos viver o que é bom nele, mas para isso precisamos nos aproximar dele. Quando nos afastamos da presença de Deus, da bondade e do amor de Deus, coisas acontecem. Coisas acontecem porque deixamos com que nossas vontades, nossos erros, nosso pecado dominem o nosso coração. Por isso que a Bíblia não passa pano em falsos profetas, não passa pano em líderes corruptos. O próprio Cristo, ele vai lá e pimba, dá uma marretada e diz, para nós, como servos, termos cuidado, observarmos as ações e as atitudes desses nossos líderes, aos quais foram levantados. E outro ponto foi, e os fiéis que sofrem? Aqui entra o coração do Evangelho. Jesus, ele nunca prometeu riqueza, mas prometeu presença, justiça e salvação. O coração do homem deseja aquilo que a oposição oferece. Quando a gente vê Jesus lá na tentação, em Mateus capítulo 4, a gente vê que a armadilha de Satanás é usar a palavra contra o próprio Cristo, contra o próprio Jesus. E ele oferece as coisas desse mundo para Cristo Jesus. Mas Jesus nega e afirma que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós não vamos viver mais só por aquilo que aquilo que queremos, mas por aquilo que é o correto, as sagradas escrituras. Lá em João 16:33 diz o seguinte: neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos informa que teríamos aflições nesse mundo. Jesus, ele não nos oferece ouro, prata, bens, carros. Jesus, ele nos oferece a presença dele, a sua justiça e a salvação. Mas com isso tudo, nós também teríamos aflições. Em Tiago 2, versículo 1, diz o seguinte: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam acepção de pessoas. Quantas e quantas vezes, aí nós vamos puxar também um pouco da orelha dos fiéis também. Porque o que acontece? Existem muitos fiéis que ficam ali, têm o seu pregador de estimação. O que seria um pregador de estimação? É todo aquele pregador que ele é colocado num pedestal. Muitas das vezes é mais ovacionado, mais valorizado do que Jesus Cristo.
Acredito que você deva conhecer algum irmão que seja assim, que admira muito mais o pastor, o diácono, o presbítero, a liderança da igreja, do que, muitas das vezes, o irmãozinho menos favorecido. Aquelas pessoas que não têm muitas condições. Será que o problema está em Deus? Ou será que o problema está em mim? Está no homem? O evangelho, ele não mede fé por bens. A fé, ela é feita através e revelada através do amor de Jesus Cristo. Não naquilo que eu possuo. O que eu possuo vai ficar tudo para Jesus quando voltar. Isso tudo vai acabar. Jesus quando voltar. Será? Jesus quando voltar ou eu se morrer antes, né? Se eu morrer antes, será que aquilo que eu construí de bens vai eu vou conseguir botar tudo dentro do caixão? Não. Vai tudo ficar aí. Se eu tiver filho, fica para os meus filhos. Se eu não tiver filho, o governo dá um jeito de ficar para eles. E Deus? Deus aprova a injustiça? Não. Isaías 1,17. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão. Deus, em todo momento, ele deseja que eu e você façamos o bem, que escolhamos a ele, que escolhamos estar com Cristo Jesus, não com nossa própria vontade, mas sim conosco, eu e ele e nós juntos. Um edificando o outro, um aprendendo com o outro, um ajudando o outro, até mesmo com os seus bens. A gente lembra lá dos apóstolos no início da igreja primitiva. Tudo era vendido e nada faltava para ninguém. Era tudo demasiadamente dividido uns com os outros. E não tinha separação. Tudo era dividido. E ponto. Versículos chaves para nossa meditação e edificação. Nós vamos começar com o amor de Deus. O que Deus criou foi por amor e em amor. Romanos 8, versículo Romanos 5, versículo 8. Eu ia falar o contrário. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Quando ainda éramos pecadores, quando ainda andávamos em pecado, Cristo morreu por mim e por você. O amor de Deus não depende do nosso merecimento. Ele nos amou primeiro. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus, ele é sacrificial e redentor. 1 João, capítulo 4, versículo 9 e 10. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito para o mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em nós, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor de Deus é iniciativa divina. Efésios 2, versículo 4 ao 7. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. O amor que gera vida, mesmo em meio ao pecado. E nos 4 versículos sobre o amor, agora nós vamos ver 4 versículos do porquê que o mal ele entra no mundo. Gênesis 3, versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar
era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-a e deu ao seu marido, que comeu também. A origem da desobediência humana, a escolha própria acima da ordem de Deus. Deus deu uma ordem clara: comam de todos os frutos do jardim, exceto aquela dali. Por causa da desobediência, eu e você sofremos o mal que existe espalhado por esse mundo. Não é porque Deus ele seja ruim ou ele seja mau, de forma nenhuma. Deus ele continua o mesmo, nos amando e amando tudo que ele fez. Nós e todo esse mundo. Deus nos ama. Porém, é uma escolha minha e sua obedecendo. Meu irmão, fiquei muitas das vezes com os pensamentos também dessa forma, pensando, mas por que, se Deus é bom, por que ele permite que o mal faça parte da nossa vida? Por que ele permite bandido? Por que ele permite corrupção? Por que ele permite pessoas pregando um evangelho diferente? Jesus e Deus têm um plano traçado, um projeto traçado, ao qual ambos acreditam fielmente na humanidade, no homem. Eu mesma. Eu era uma pessoa ruim antes de conhecer a Cristo Jesus. Egoísta, só pensava nas minhas coisas, só queria viver o que eu queria viver, nunca o que era o certo. Mas depois que eu entendi quem é Cristo Jesus, quem é Deus, e coloquei a minha vida remida de acordo com as Sagradas Escrituras, claro que ainda estou aprendendo muita coisa, tem muita coisa ainda para mudar. Muita coisa passou a fazer sentido. E esse manual aqui é um manual para a gente obedecer e para não cometer as mesmas coisas que Adão e Eva cometeram lá atrás. Essa é a árvore da vida, do conhecimento que temos no dia de hoje. Vou fazer uma pergunta para você, meu irmão. Será que todas essas pessoas aos quais fazem o mal, será que elas leem as Escrituras? E ainda digo mais. Será que elas vivem as Escrituras? Porque ler, qualquer um pode ler. Mas o grande diferencial do servo e do amigo e do filho de Deus, como foi dito no devocional de ontem, como filho de Deus, será que eu estou vivendo o Evangelho? Será que eu estou vivendo as Escrituras? Ou estou somente lendo como um livro de Machado de Assis? As Escrituras não são só para serem lidas, mas para serem vividas. E esse é o diferencial. Se Adão e Eva tivessem obedecido lá atrás, o mal não teria entrado no mundo. O pecado não teria entrado no mundo. Mas não é porque eles caíram na tentação que eles são ruins ou que eles são piores do que eu. Não. Eles tinham uma porcentagem do quê? Eles viviam na presença de Deus. Deus vinha todos os dias caminhar com eles lá no jardim. Hoje, Deus continua caminhando comigo nesse mundo, nesse grande jardim. E eu tenho as Sagradas Escrituras. O conhecimento do bem. Inesgotável, um conhecimento inesgotável. Porém, será que eu vivo?
Deixo aí a pergunta para você responder para você mesmo. Será que essas pessoas estão vivendo de fato o evangelho? Ou será que as pessoas estão apenas levando o evangelho para sua própria, pelo seu próprio bel prazer, pela sua própria vontade? Consegue entender a diferença? Acredito que sim. Gênesis 6:5. A corrupção da humanidade. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. O pecado se espalha quando a humanidade se afasta de Deus. Quando nos afastamos de Deus, quando escolhemos viver pela nossa própria vontade. Eu me basto, eu sou o suficiente, eu não preciso das escrituras para ser uma pessoa boa. Tem uma coisa para te falar, meu irmão e minha irmã. Precisamos das sagradas escrituras, porque são elas que revelam a nossa podridão. O quão pecadores somos, o quão mesquinhos somos, o quanto levamos a nossa própria vontade acima da vontade de Deus. Durante muito tempo, me perguntei sobre a humanidade. Por que eram tão maus? E hoje eu consigo entender. É pelo afastamento das pessoas de Deus. Deus não se afasta da gente, mas nós nos afastamos de Deus. Quando escolhemos viver a nossa própria vontade, a nossa própria vida. Deus tem um modelo traçado. E esse modelo continua sendo a cruz. Ou eu me amoldo, ou eu sofro. E junto com o sofrimento, nós que somos servos de Jesus, convertidos, acabamos pagando pelo erro de muitos. Imagina se todo crente vivesse o que prega. O mundo seria diferente. O amor na sua essência, a fidelidade na sua essência, a paz na sua essência, o relacionamento com Deus na sua essência. Não seria mais necessário Jesus voltar. Nós aqui mesmo, Jesus conviveria conosco. Quando entregaram Jesus para a cruz, os fariseus e mestres da lei entregaram a Jesus porque não queriam obedecer às Escrituras. A falta da obediência nos leva a um erro perpétuo. É um erro atrás do outro. E quando eu vou ver, eu já estou afastado de Deus. Isaías 53, versículo 6. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Sobre ele quem? Sobre Cristo Jesus. O amor encarnado, o amor revelado na sua mais pura essência, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus levou sobre ele os nossos pecados, para que hoje eu e você pudéssemos ter acesso à árvore do conhecimento. Mas para isso, precisamos ler e viver. E não só ler. A leitura sem a vivência é só leitura. Precisamos de viver o Evangelho na sua essência. Praticá-lo. A desobediência ela é universal. Mas Deus aponta para a redenção através de Cristo Jesus. E quando entendemos isso, fica mais fácil da gente entender que, por causa da desobediência, o mundo está como está. Digamos que a partir de hoje, no dia de hoje, eu, você,
e toda essa rede. Escolhamos viver o Evangelho. Vamos ter que tipo de mundo? Vamos ter que tipo de pessoas? Pessoas que se amam, pessoas que dividem o que têm, que não ficam acumulando tesouros para si próprio, mas que dividem. A gente tem o exemplo lá de Atos, quando os apóstolos diziam que tudo era entregue para eles e nada faltava para ninguém. O que faltava para mim, o irmão ia lá e comprava e me dava. O que faltava para o outro, eu ia lá e comprava para o outro. Será que não vivemos o Evangelho no dia de hoje? Deixa aí nos comentários. Ou será que estamos vivendo de nossa própria vontade, como descrito lá em Isaías 53, versículo 6? Somos entregues às nossas próprias vontades, mas com um destino à redenção, através de Cristo Jesus. Se nos voltarmos a Ele, se a condição, quando nos voltamos para Cristo, Ele se volta para nós. Romanos 5, versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um só homem, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Mas Cristo Jesus, ele veio para acabar com o pecado. Basta eu me render a Cristo. Basta eu fazer a minha escolha, enfatizar a minha vida de acordo com o Evangelho. Não de acordo com aquilo que eu quero ou aquilo que eu acho que é bom. Eu conheço uma pessoa que ela dizia o seguinte: isso aqui da Bíblia é para mim. Já isso aqui não é não. Não é possível Deus não deixar com que isso aqui seja bom. Se Deus disse não, é não. Se Deus disse sim, é sim. A desobediência me leva ao afastamento. Será que estou sendo obediente? Ou será que estou sendo desobediente? A consequência da desobediência desde Adão alcança toda a humanidade. Não podemos julgar Adão e Eva por pecarem. Porque hoje eu e você temos as Sagradas Escrituras. E se não vivemos, não é por causa de Adão e Eva. Se não vivemos, é por causa das nossas próprias escolhas, da nossa própria concupiscência, dos nossos próprios desejos. E é isso. A Bíblia, ela revela um contraste poderoso. O homem, ele escolhe desobedecer, começando lá do Éden. Deus escolhe amar, culminando na cruz, terminando na cruz. O mal existe porque o mundo está caído, mas a bondade de Deus se revela em Jesus, que entrou no sofrimento humano para nos salvar. O problema, meu irmão, o problema ele não é Deus. É quando o homem usa Deus para os seus próprios interesses. Mas temos promessa. A nossa promessa está revelada em Cristo Jesus, como está escrito em Romanos 8, 18. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que nos será revelada quando permanecemos firmes nas Escrituras Sagradas, aprendendo de quem realmente pode nos ajudar, quem realmente pode nos cuidar de nós, que é Cristo Jesus. Passamos a enxergar o pecado
e a ver o quão sujo nós somos. Se no dia de hoje nos achamos bons, será que somos bons mesmos? Ou só estamos no piloto automático, vivendo um evangelho de e se, e se, e se? Não um evangelho de firmeza, de amor, de redenção, de modificação. A existência do mal não prova que Deus não é bom. Prova que o mundo precisa desesperadamente dele. De quem? De Deus e de Cristo Jesus. Amém? Busque ao Senhor enquanto você pode achá-lo. E modifique quem você é por amor a Ele. E você vai ver. E você vai viver tranquilo, dormindo feito uma criancinha e acordando todos os dias com o fôlego renovado. Porque Deus e Cristo Jesus te acompanham todos os dias. O Evangelho não é só evangelho de leitura, mas sim de vivência. Aprendemos e exercitamos. Aprendemos e executamos. Aprendemos e vivemos. Sem isso, é impossível o mundo se tornar um mundo bom. Porque o mal ele não habita em Deus, mas sim na corrupção humana. Amém? Vamos orar. Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Obrigada, Deus, por deixar revelado nas Escrituras que o Senhor é bom e nos mostrar que o teu amor veio revelado através de Cristo Jesus. O Senhor deu o seu único Filho, unigênito, para que hoje pudéssemos ter a esperança de uma vida eterna. Termos a certeza da nossa vida eterna e da nossa salvação, se permanecermos firmes até o final. Pai, obrigada por nos mostrar a diferença de um mundo com o Senhor e um mundo sem o Senhor. O mundo sem Deus é um mundo vazio, obscuro, cheio de maldade, com pessoas que vivem de acordo com as suas próprias vontades e seus próprios desejos. Mas nós que escolhemos ser cristãos, servos de Cristo, servos de Jesus, vivemos uma vida não mais pelo que vemos, mas vivemos uma vida de acordo com as sagradas Escrituras. Aqueles que amam a Deus o obedecem. Aqueles que querem se afastar de Deus o desobedecem. Nos torna, Pai, seres humanos obedientes, fiéis às tuas Escrituras, fiéis àquilo que o Senhor deixou revelado através de Cristo Jesus para nossas vidas. Possamos, Pai, ser dia a dia alicerçados pelo teu amor e vigilantes pela tua misericórdia. Muito obrigada, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.